momento presente, porque ficar no momento presente é muito complexo, é muito difícil por vezes, justamente porque requer que a gente tenha consciência e que a gente consiga se arriscar nesse momento. Porque estar no momento presente é entender o que eu estou fazendo, com quem eu estou, e essa consciência amplificada. Ai, obrigada, Vini. Isso, se você puder nos ajudar, obrigada. Essa consciência amplificada, né, Ângela, como você colocou ali, é um exercício? É um exercício, por quê? É um exercício porque ou nós estamos no passado ou no futuro. Por que nesse momento nós estamos tão ansiosos? Nesse momento que estamos passando de pandemia, nesse momento, né, que nos encontramos, porque nós temos excesso de futuro. Nós ficamos agoniados pensando, ai, como vai ser amanhã? E como que está a questão econômica e a questão da fragilidade, da questão da saúde. Então, muitas vezes nós ficamos angustiados porque nós estamos no futuro e não hoje. O hoje está acontecendo. É sobre isso que fala esse livro, O Poder do Agora. O quanto que exatamente pensar nos obriga a sair da zona de conforto, porque quando nós estamos no momento presente, nós precisamos nos arriscar, porque ora nós ficamos no passado pensando, olha quantas coisas, não, isso eu não consigo fazer, e aí de repente eu me apego àqueles medos de estimação. Sabe, aqueles medos de estimação? Muitas vezes a gente tem, né? Falar, não, isso aqui eu não consigo fazer, eu nunca consegui. Então eu nem vou me arriscar porque isso não vai dar certo. E aí eu acabo ficando naquele exatamente, oi meu querido, boa noite, nesse círculo vicioso. Às vezes a gente fica preso só no passado, triste pelo que acabou, e esse foco impede de aproveitar o presente. E quando esse presente passa é que nos damos conta, e aí de novo nos sentimos faltante. E nesse ciclo, e nesse círculo, a gente vive só do passado. O passado, ele não volta. Dentro do existencialismo, a gente vai falar de um presente, de um passado presentificado. Por quê? Porque o passado, ele já foi, não tem mais. O futuro eu ainda não conheço. Então, o que eu tenho? O momento presente. É só e é tudo o que eu tenho. E a dor do que ficou no passado, a dor, as coisas difíceis, enfim, a história, quando eu choro de saudade, quando eu lembro de alguém, isso é passado, certo? Sim, mas, por outro lado, eu estou sentindo tudo isso aqui, agora, no momento presente. Então, se é momento presente, é presente. É dessa forma que o existencialismo trabalha, né? E então é um pouco sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje também. Tudo é momento presente, a importância da gente conseguir fazer isso. O professor Lademir, ele tá se conectando, tá, gente? Daqui a pouquinho ele já vai conseguir. Ele está agora tentando acessar pelo celular. E aí nós vamos esperá-lo. Tô conversando aqui com ele, ele tá só tentando se conectar. E aí ele já entra aqui para conversar conosco. Nós estamos aqui ansiosos, aguardando ele, né, gente? O prof que já deu muitos cursos sobre isso, sobre esse livro, tão legal, tão importante, né? O Poder do Agora. E como eu dizia a vocês, quando nós pensamos no momento presente, isso requer que nós tenhamos
principalmente coragem. Você fala, mas como assim não? Como assim coragem? Coragem eu tenho que ter coragem para pensar no futuro. Não. Coragem eu preciso para estar no momento presente e aguentar a angústia de me colocar na situação de que eu não sei o que vai acontecer. Porque isso é o momento presente, a gente não sabe, né? Que decisão que eu vou tomar? Eu não sei se essa ou aquela escolha é a mais certa, a mais correta, ou se vai dar tudo errado. A gente não tem como saber porque isso ainda não aconteceu. Por isso, muitas vezes eu acabo ficando no tempo passado, porque lá no passado eu já conheço. Quantas pessoas que nós conhecemos, ouvimos, né? Ou mesmo situações que nós já passamos e falamos, ai, tá muito ruim desse jeito, tá muito ruim esse relacionamento, tá muito difícil essa relação, mas eu conheço. É ruim, assim, é pior ficar sem isso. Não é dessa forma que a gente já ouve até no ditado popular? Por quê? Por pior que seja, eu já conheço, então eu tenho, como vocês disseram antes ali, uma certa zona de conforto. Quando eu estou no momento presente, eu consigo ser e estar nesse momento com as pessoas, sem focar no passado e sem pensar no futuro. Isso é exercício, mas isso me faz uma pessoa muito mais consciente e, consequentemente, muito mais feliz, porque aí eu consigo ser grata pelo que eu tenho nesse momento. Por exemplo, nesse momento eu estou muito feliz de estar aqui conectada com vocês, que mesmo numa situação de pandemia, etc., a gente consegue conversar, a gente consegue nos conectar, né? A Jaque diz assim, a meditação ajuda muito a gente estar no presente. E a Ângela diz, a yoga também, você prestar atenção na respiração, nos movimentos, com certeza, gente. Quando nós nos colocamos, a primeira questão é o físico. Como que está a nossa saúde física. Então, pensar em viver no momento presente é entender que somos seres biopsicossociais, mas nós somos biológicos, somos físicos, somos espirituais. Tem uma live que eu deixei até aqui, não tá mais aqui gravado, aqui no Instagram, mas já tá lá no meu canal do YouTube. Eu fiz com a psicóloga Julise, que a gente falou um pouco sobre essa questão de religiosidade e espiritualidade e como que a psicologia pode nos ajudar a ver tudo isso. E quando a gente fala em espiritualidade, é a questão justamente da esperança, não da religiosidade enquanto prática religiosa, que isso cada um tem a sua ou não tem. Mas espiritualidade tem a ver com esperança, com ter fé, com a sensação de contentamento e gratidão pelo que está acontecendo no momento presente. Porque mesmo em situações muito ruins, muito difíceis, a gente sempre tem coisas boas, a gente sempre consegue tirar algo, uma lição positiva. Eu consigo fazer isso se eu estiver no momento presente. Então é um pouco sobre isso também que nos fala esse livro. Quem aqui leu, das pessoas que estão aqui, além da Ângela, alguém mais leu esse nosso livro que nós estamos discutindo? O Poder do Agora? Se alguém aqui tiver lido, pode levantar a mãozinha. Aqui, enquanto isso eu vou tentando me conectar aqui com o professor Lademir, tá? Você leu, Jaque? Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, gente. Ai, quanta gente linda aqui. Boa noite para vocês. Saudades de todas. Saudade de estar perto, né, gente? Que bom que nós estamos assim, conseguimos nos conectar, conseguimos nos ver virtualmente, mas daqui um pouco a gente fica isolado para daqui a pouco, quando passar tudo isso, a gente conseguir
se ver e etc. Oi, Dani! Você fez o curso com o professor Lademir, ele é realmente maravilhoso. E eu tenho certeza que ele vai conseguir se conectar e vir aqui conversar conosco. Aquilo que é ruim é o que nos impulsiona para a evolução. Quando tiramos de lição o que aquilo pode nos ensinar. Perfeito. Você sabe, Rodrigo, que essa questão que você coloca é a capacidade de resiliência, né? Quando nós conseguimos entender que são coisas ruins que acontecem na vida, todos nós passamos, mas mesmo em situações difíceis, ou ainda nas situações difíceis, é que eu consigo ressignificar. Porque eu preciso ter o que é ruim para saber o que é bom. E ter o que é bom para saber, né? E vice-versa, exatamente. A Jaque também fez o curso, que legal! Com o professor Lademir, perfeito, Jaque. E com certeza é muito produtiva essa reflexão quando a gente pensa nesse momento atual e no que nós estamos vivendo. Porque nesse momento de apreensão, de angústia, de uma série de questões, muitas vezes nós pensamos, e como que vai ficar? E o futuro? E etc. Hoje ainda, às 17 horas, eu fiz uma live com a psicóloga Mayra. Está aqui ainda no meu perfil, vai ficar por 24 horas, mas eu vou postar lá no canal do YouTube também. E a gente estava conversando exatamente sobre as questões de conseguir ficar. Quando eu consigo ficar no momento presente, quando eu consigo me colocar no momento presente, eu consigo alcançar a esperança de um amanhã, né? Então, como que vai ser pós-pandemia? Como que vai ser depois? A gente não sabe. E não só nessa situação. A gente não tem como prever o futuro. A gente não tem, né? Não tem como saber. Nem agora, nem nesse momento, nem antes. Mas quando a gente consegue pensar sobre isso de maneira mais calma, isso não nos traz tanta ansiedade, porque aí no momento presente eu lido com aquilo que eu consigo, com aquilo que eu tenho controle, né? E essa questão do controle é muito interessante para a gente discutir também, o quanto que muitas vezes nós acreditamos ter um controle, mas a gente não tem. Né? Eu posso ter controle do quê? Da minha respiração, eu posso ter controle do que eu vou jantar daqui a pouco, eu posso ter controle de que horas que eu vou me deitar, que horas que eu vou dormir, das pequenas coisas. Então, ficar no momento presente, como vocês falaram, a questão da respiração, de exercícios de meditação, de yoga, com certeza nos ajudam em todas essas práticas, para eu conseguir aquietar a minha mente e ver onde que eu estou, quem eu sou. Quando eu faço isso, eu sou um ser transcendente, eu busco algo, eu sou um ser em constante crescimento, todos os seres humanos, né? Nós somos um eterno vir a ser, mas é um passinho de cada vez. Então, quando eu consigo ter essa consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo, isso vai diminuir a minha ansiedade. O que eu consegui fazer hoje? Então, por que é tão importante esse tipo de reflexão? O que eu dei conta de fazer hoje? O que eu aprendi no dia de hoje? Fazer esse balanço, né? Amanhã é outro dia, eu vou fazer outras coisas, vou refazer aquilo que não deu certo, vou tentar de novo aquilo que eu não consegui hoje, porque sempre existe ciência espiritual também. Quando foram apresentadas a esse livro, falaram exatamente isso, que foi um divisor de águas, né? A capacidade de reflexão,
de maximização da consciência, o quanto que foi importante o contato com esse livro. Exatamente. E até porque se a gente é convidado a falar do agora, se esse livro nos impele tanto, é porque nós estamos numa época em que talvez nós estejamos muito fora do agora. Geralmente as coisas acabam surgindo porque a gente está um tanto quanto carente disso, não é? Exatamente. A dificuldade que nós temos, professor Lademir, de conseguir nos conectar com o agora, de permanecer, porque nós estamos sempre ou no futuro ou no passado. Ou no futuro ou no passado. E, na verdade, as duas coisas acabam sendo a mesma coisa só. Então, tanto para o Eckhart Tolle, quanto outros que estão na mesma linha, como o Krishnamurti, para eles não existe futuro. O futuro é aquilo que a gente acha que é uma projeção do futuro, ele é carregado de expectativas que a gente traz do passado. Então, nós nunca produzimos uma expectativa real do futuro. A gente sempre produz uma expectativa de reprodução de ideias que foram implantadas em nós num passado distante. E a gente acaba sendo condicionados não só do passado, mas do futuro também. Sim, exatamente. É justamente por não conseguir estar no momento presente, porque a partir do momento que estamos no agora, conseguimos sentir, pensar e agir de uma forma completamente nova e de uma forma completamente autêntica, né? Autêntica. E acabamos perdendo a autenticidade. Mas agora, nesse período que nós estamos de pandemia, embora todas as dificuldades que a gente tem, talvez seja uma época bem propícia para a gente pensar no quanto que a gente está fora do agora. E quanto que a gente tem dificuldade. O Eckhart Tolle ele fala muito da dificuldade que se tem de viver consigo mesmo. Ficar alguns minutos sem excitabilidade mental. Qual é a nossa sensação de ficar com a própria companhia durante alguns instantes, né? Exatamente. E algumas pessoas, assim, quando falam, ai, não gosto de ficar sozinho, me dá um ruim, me dá uma tristeza, uma solidão. E aí a gente fala, nossa, então a gente precisa cuidar, porque senão a gente quer dizer que a gente está muito mal acompanhado, que nós não somos uma boa companhia para nós mesmos. Exatamente. E o ponto central da obra do Eckhart Tolle é a convicção de que não há um tempo fora do agora. É um eterno agora. Aquilo que a gente pensa de um passado, aquilo que a gente pensa de um futuro, é um agora distante, mas como que a gente tem dificuldade de fazer as pazes com o momento presente na sua plenitude, de aceitá-lo na sua plenitude. E quanto mais nós nos projetamos para o passado ou para o futuro, maior é a dificuldade de aceitá-lo tal qual ele se apresenta, e ele perde o encantamento. E a gente pode perceber nas mínimas coisas isso. Quando a gente está sentado fazendo um lanche ou está conversando com alguém, a partir do momento que o cérebro ele se vê invadido por pensamentos de alguma outra época, aquele momento ele começa a perder a validade, ele começa a perder o encantamento dele. Porque aí eu acabo transcendendo aquele momento, saindo dali, né? Ou indo para o passado, ou indo para o futuro, e aí eu perco a conexão com a pessoa que está comigo ali naquele momento, ou eu perco a conexão até comigo mesmo do que eu estou fazendo. E esse exemplo, o professor que você trouxe, de o simples fato, por exemplo, de fazer um lanche. A consciência, muitas vezes, que nós não temos quando estamos nos alimentando. A gente come meio que no automático, dirige no automático. Dirige no automático. Exatamente. E aí, a gente acaba fazendo daquele momento uma avaliação dele a partir de outro. Esse que talvez seja o grande perigo que o Tolle coloca, porque o momento ele perde a validade dele mesmo. Ele é visto em função de. Então a gente o tempo inteiro está fazendo coisas em que aquele momento não tem uma validade nele. É para alguma coisa. Então eu estou indo para chegar lá. Eu estou comendo
para me nutrir, eu estou conversando com alguém para entender. Esse para alguma coisa, ele teria que ser anulado, de acordo com ele, para a gente conseguir ver o momento nele mesmo. Um momento que não pode ser visto como um fato a ser atravessado. E aí agora, nesse período, né, de isolamento, que interessante seria se a gente exercitasse isso, cada momento nele mesmo. Dos mínimos detalhes. E assim, sem uma visão utilitarista, né? Do próprio tempo. O grande problema é o tempo sendo em vista em função de alguma coisa ou outra. E é nunca nele mesmo. Mas a pergunta é onde que para esse momento? Porque é outra projeção mental. Nós temos uma ideia de que daqui 10, 15, 20 anos seremos um outro tipo de ser que vai conseguir estar no agora. Mas se a gente não está no agora do agora, não há possibilidade de daqui 20 anos eu estar no agora do agora, que é um outro agora em outra época, né? É um aprendizado de estar no presente. Exatamente. E esse aprendizado precisa começar já, precisa começar hoje, precisa começar agora. E eu até comentava antes do quanto que nós não fazemos isso, não fomos educados e não temos o hábito, muitas vezes, de fazer isso, porque é muito difícil. Difícil no sentido de precisar me arriscar, porque é um risco. Viver no momento presente, viver no agora, é muito mais corajoso. É uma atitude que me exige coragem. Exatamente. Talvez até porque a gente constrói uma identidade a partir de problemas. E na hora que eu me centro no agora, esses problemas desaparecem. E talvez a pessoa... isso, inclusive, é uma fala do Tolle. Ele diz que como nós nos viciamos em problemas, o problema ele não existe no agora. Ele até diz que a gente deveria ter continuamente a mesma pergunta sempre diante de nós. Que problema eu tenho agora? Não daqui 5 minutos, não daqui 10 minutos, não amanhã, mas nesse instante. E ele vai dizer 99% do tempo nós não temos nenhuma situação grave para resolver. Nós só temos um momento presente. Mas quem torna problemático é o momento presente. E é por isso, não é, Monique, você como psicóloga tem tanto serviço, tem tanto trabalho, porque as pessoas têm uma dificuldade de fazerem a sua identidade destituídas de um problema a ser resolvido. Elas nem saberiam que são sem um problema a ser resolvido. É muito curioso isso. E esse é o caminho, na verdade, da autenticidade, porque quando eu paro para entender isso, que não precisa ter um sentido pronto e acabado, que eu posso simplesmente experienciar e vivenciar o aqui e agora com aquilo que é possível, com o sentimento que se tem, seja de tédio, de amor, de alegria, de raiva, de tristeza. Quando eu consigo aceitar isso, eu não fico... Porque o que nós temos hoje, principalmente numa sociedade capitalista consumista? A necessidade do prazer imediato, da questão de ser útil, de ser prático, de ter funcionalidade, né? Então, sempre precisa exatamente isso que você coloca. Essa questão de um sentido nas coisas antes mesmo. E aí eu não consigo colocar o sentido na hora, no momento em que as coisas estão acontecendo. Exatamente. É bem curioso, Monique, porque o Tolle ele vai falar de emoções, sentimentos. Sim. E ele vai situar 3 meta-emoções, que são aquelas emoções não condicionadas. Então ele vai trabalhar que tudo é condicionado. Por exemplo, raiva, tédio, ódio, são todos condicionais. Então, para ele, quando uma pessoa está no agora, e ela não tem nenhuma condição do momento do externo, por exemplo, nada do externo interfere no meu modo de sentir, de acordo com ele, a pessoa vai sentir 3 emoções, que são uma espécie de meta-emoções, que é a paz, a felicidade e o amor.
E ele diz que enquanto as pessoas não entenderem que felicidade ela tem que ser algo incondicional, mas não algo que você busca numa projeção para realização, para Aham. obtenção, para estar com alguém, de acordo com ele, isso vai ser impossível obter a felicidade. É lógico que o que ele entende por felicidade é uma total conexão com o momento presente e um bem-estar pleno. Ele difere felicidade da alegria. Aham. Aham, isso. Mas assim, essa questão de paz, de gratidão pelo que está acontecendo no momento presente, não de excitabilidade, de emoções como a gente vê vendido a ideia do que é felicidade, né? Sim, exatamente. Porque até essa ideia da gratidão, ela é condicionada. Nos vende uma ideia de gratidão condicionada. Ah, não, seja grato, olha para os lados, vê quantas pessoas não têm o que você tem. Olha para o lado, vê quantas pessoas não têm uma casa ou não têm um carro. E ele acha que isso é bastante problemático, porque você torna isso condicional. Então, o que tem que ser? A sua vida tem que ser em função de você mesmo. Seja grato Outro. pelo Entendi. que é, pelo momento presente, tal qual ele acontece. Porque nós não podemos ficar criando condições para, de acordo com ele. Então, se a nossa vida é nesse instante, ela é do jeito que é. O que é, é. Aham. E quando a gente pensa nisso, nesse pensamento desse autor, casa muito bem com o momento presente, e até o nome que nós pensamos aqui, né, prof, na nossa live, o poder do agora, no sentido de aliviar ou equilibrar a ansiedade desses tempos de isolamento social e pandemia do coronavírus. Porque se nós estamos no momento presente, nós não estamos lá no futuro. Nós temos que fazer a nossa parte, mas eu preciso viver um dia de cada vez. Eu preciso ter consciência de como eu estou, do que é possível, do que, né? Enfim. Então, essa consciência de estar no tempo presente vai nos auxiliar muito em muitos casos de transtorno de ansiedade generalizada, de crises de pânico, enfim. Exatamente. Tem algumas condições que o Tolle coloca que seriam necessárias para eliminar a angústia do momento presente. Uma delas é isso que eu falei, de fazer essa cisão com o passado e aceitar o que é. Por exemplo, a primeira coisa é parar de brigar com o momento presente no sentido de eu não queria que fosse assim. Isso é irrisório, de acordo com ele, isso é a maior besteira que a gente poderia fazer, porque eu não posso mudar o que é. O que é. Aí alguém diz, tá, mas eu não aceito. Não. Isso, né? Oi? Nós não temos controle sobre isso. O que temos uma constatação. Exatamente. O que passou, passou, a gente não tem como mudar, né? É uma constatação. Então, primeiro ponto, constatação. O que aí alguém diz, mas aí eu não vou ser comodista? Não. O indivíduo, geralmente, que reclama demais, ele faz pouco. Então, ele é o contrário. Ele acha que a pessoa, o que aceite o momento presente tal qual ele se apresenta. Este é o agora, e eu vou me concentrar no passo que eu vou dar a esse momento. E aí, só que aí tem uma coisa que ele coloca que é um pouco perturbadora para nós, na nossa sociedade, que ela tende a esconder o negativo, porque ele diz assim, aliás, o negativo já é problemático para ele, não é um julgamento. Mas teria três medos que nós... Tem a condição de existir, já tem um sentido pré-determinado, né? Já tem um sentido pré-determinado. Então, para ele, tem 3 medos que a pessoa tem que enfrentar e eliminar. Eliminar no sentido que não estão no agora, que é o medo do destino, do futuro, o medo da opinião dos outros e o medo da morte. E o medo do destino, o medo da opinião dos outros, o medo da morte. O medo da morte. Porque, segundo ele, se você tiver esses 3 medos, eles não existem no agora. O que é?
Por isso que a pessoa teria que aceitar tudo o que faz parte da vida, e não apenas as condições. E aqui que está o momento talvez mais tenso da obra, porque nós entramos na vida querendo condições, queremos que a vida traga o que a gente planejou para ela, que tudo dê certo, que nada de errado, que vai ser mil maravilhas. E não, viva no agora. Não está nas nossas mãos de que isso vai acontecer. E eliminando esses 3 medos, a pessoa ela vive o momento presente tal qual ele se apresenta naquele instante. Gente, olha que incrível esse pensamento. Prof, repete por gentileza. O medo da opinião dos outros, o medo da morte e o medo... Do destino. Do destino. Do destino. Na verdade, é um pensamento bem existencialista, né? Porque dentro do existencialismo é justamente essa questão, né? Da autenticidade o que eu tenho é o presente, é esse momento de agora, e o resto eu não posso mudar. O futuro ainda não aconteceu e o passado não me pertence. Então, pensar, me projetar muito para o futuro nesse aspecto, no sentido de tentar controlar, eu vou só me frustrar. Existe muita frustração quando existe muita expectativa, né? Muita expectativa. Tem uma pergunta aí do Costa, não é? Isso é um pouco do pensamento estoico, professor? Pelo menos está aparecendo aqui para mim. Isso. Mas com certeza o estoicismo ele vai bem dentro dessa linha. Até porque não é um pensamento que o Tolle inventou de acordo com ele. Ele diz até na obra, eu não inventei nada disso. Eu simplesmente estou tentando traduzir algo de um pensamento milenar que as pessoas já sabem disso. Isso. E por que precisa ser dito de tantas formas e de tantos jeitos diferentes? Porque há milênios o ser humano está tentando tentando fazer isso e é tão difícil, né? Está tentando, e porque é uma característica nossa também nos identificarmos com ideias, com fatos, e esses fatos e ideias são algo do passado que meio que engessam a nossa vida, colocando uma projeção para o futuro. Então, aí eu volto naquela questão. A gente acha que está planejando o futuro, mas é raro quem planeja o futuro. Você está reproduzindo ideais plantados do passado, condicionamentos do passado, para um futuro, uma reprodução. Só que aí você tolhe a vida e perde a graça. Quanto mais programada uma vida, mais sem graça ela é, nesse aspecto. Exatamente. E aí a gente vê todos os tipos de psicopatologias exatamente advindas dessa condição. Quando eu preciso controlar, ou quando eu não dou conta dessa angústia e dessa decepção daquilo que eu não posso, eu não sou esse super-homem, essa super-mulher, eu não sou onipotente, onisciente, onipresente. E aí cada autor vai falar de uma coisa, o quanto que a gente gostaria de se comparar com Deus e sermos, né? Freud vai falar isso lá na infância, que toda criança tem essa sensação e essa ilusão. E momentos como como o que nós estamos vivendo, nos coloca muito de perto com a nossa impotência. E todas as máscaras caem falando, mas não é assim. Não é assim. O Tolle, ele tem uma explicação. Ele acha que momentos como o nosso revela a chamada inconsciência profunda. Então, ele vai fazer uma divisão. De acordo com ele, a humanidade ocidental, toda ela tem problemas psicológicos, eles têm patologias psicológicas. Toda a civilização ocidental. Só que em momento de tranquilidade, que a vida está mais ou menos andando bem, as pessoas elas estão mais ou menos acobertadas e elas não percebem esse grau de inconsciência que elas permanecem. Na hora que surge uma crise, essa inconsciência, que até então era rasa, ela entra em inconsciência profunda.
E ele é meio cético no sentido de que as pessoas oscilam entre estados de inconsciência e consciência. Eles acham que ele acha que a grande maioria da humanidade ela oscila entre consciência rasa e inconsciência rasa e inconsciência profunda. São pouquíssimos os seres humanos conscientes. Isso de acordo com ele. Então, o grau que difere alguém com psicopatologia e alguém que não está com psicopatologia é só uma questão de grau. É só uma questão de grau, de profundidade. Mas nós, de acordo com ele, toda a humanidade ocidental está a ponto de explodir. Ela está... alienada. Oi? Alienada no sentido de alienação? Perturbada. De não estar consciente. Ele não trata tanto a inconsciência no estado de alienação, mas de uma perturbação mental pelos pensamentos. Porque assim, ele diferencia o eu dos pensamentos. Entendi. Ele diz que a consciência, ela acontece quando a pessoa descobre que ela não é seu pensamento, quando ela é um eu por trás dos pensamentos. Então ele vai falar, tem a consciência e tem pensamento. Todo aquele que consegue silenciar seus pensamentos e perceber que há uma consciência por trás dos pensamentos, ele teria entrado no seu eu e ele começaria a ter consciência de que ele começa agora a dominar as ferramentas e não as ferramentas dominar a ele. Seria nesse sentido. Entendi. Prof, nós temos aqui algumas participações. Oi, Ju. A Ju diz assim, ó, poderíamos fazer uma escala de qual desses medos é o pior? Desses medos, dos três, né, que o Eckhart coloca. E o Vini diz assim, mas pensar no futuro e dar maior ênfase a ele não seria uma forma de escapar da realidade? Vou deixar o professor responder, mas eu acredito que sim, Vini, né? Essa questão assim, quando eu estou, seja no futuro ou seja no passado, eu não estou no momento presente. Então, eu estou, de alguma forma, fugindo disso. Dentro da psicologia, nós vemos os mecanismos de defesa, independente da abordagem que vai ser trabalhado isso, como justamente essa tentativa de eu não dou conta de lidar com esse passado, porque é muito doloroso, muito difícil, então eu fujo para o futuro, né? Então, pessoas que só se lançam para o futuro, que na possibilidade daquilo que ainda não aconteceu, etc., ou se fixam e não vivem o momento presente por estar o tempo todo olhando para trás. Prof, como você percebe essa realidade a partir do pensamento do Eckhart? Sim, o Eckhart, ele afirma que toda fuga do momento presente, ele é uma fuga da realidade. Mesmo que seja não de um nível patológico, mas naquilo que a gente, entre aspas, considera normal. No sentido de a pessoa ela jogar a salvação em algum aspecto, em algum acontecimento, em algo que está fora daqui ou fora em outro momento. E isso para ele vai coincidir exatamente com o que você falou, né, professora? Que essa fuga. Agora, em questão dos medos, que foi perguntado ali, a Juliana perguntou dos medos, eu acho que não separaria os três. É difícil responder pelo autor. Mas até onde eu leio dele, ele não separaria. Porque os três eles estão interconectados. Os três, no fundo, têm uma preocupação, achar um absoluto onde não existe absoluto. O momento presente, ele é um contínuo fluir e transformar e mudar. Querer controlar a opinião dos outros é querer um absoluto do externo. Querer controlar o destino é querer controlar um absoluto de algo imprevisível. E querer controlar a morte seria o absoluto do absoluto daquilo que é mutatório. A morte faz parte da vida. A morte final é só um desdobramento do processo cotidiano que a gente vive. A gente morre a cada dia. Você trabalha com tanatologia, né, professora? Já? Sim. Exatamente. Essa questão da condição. É uma condição humana.
né? Então, a todo momento nós estamos perdendo, mas nós também, é sempre os dois lados, né? O bom e o ruim, a perda e o ganho, a vida e a morte, em todos os momentos. E o ruim é quando a gente não dá conta de olhar para isso. E aí não temos essa consciência reflexiva e que vai nos deixar aí angustiados, adoecidos, problemáticos, né? Aí que está, Monique, por isso que o Tolle, ele é amado por alguns e odiado por outros, porque, por exemplo, nessa sua fala, que é uma fala bem comum para nós, né, refletir sobre a vida, o Tolle não vê sentido nisso. Ele acha que uma consciência reflexiva só aumenta o problema. Então ele acha que a pessoa tem que tentar não refletir sobre nada. Ela não tem pensar. Não pensar. Que aí essa inteligência que está por trás, que ela é muito mais inteligente do que uma capacidade reflexiva, eu estou só comentando a ideia dele, não significa que eu apoie ele totalmente, né? Mas ele diz que essa capacidade da pessoa se isolar, não pensar, essa inteligência maior que está por trás, ela excederia em muito a capacidade reflexiva que a gente faria, porque a gente faria uma reflexão a partir do olho do furacão, que não seria uma reflexão. Aí, o não pensar situaria a pessoa fora e ela veria a realidade de um ponto de vista superior, né? Aí cabe agora a pergunta, né? Se a gente validaria isso, como que seria na prática essa questão, né? Sim. O que nós podemos pensar, assim, pensando isso do ponto de vista da psicologia. Quando nós, para trazer o paciente, o cliente, para entrar em contato com as suas questões, nós utilizamos sempre a técnica da terapia vivencial. Então, assim, a gente até diz, não pense, o que você está sentindo. Então, de repente, dentro da fenomenologia, né, o sentido que eu dou, não a partir do pensamento, da reflexão, daquilo que é racional, mas o que eu estou sentindo. Seria um pouco sobre isso ou não? De acordo com ele, o sentimento é mente ainda. Então ele situa assim. Completamente. Ele coloca de um lado a mente, de um lado o eu seria a pura consciência. A consciência do momento, sem as reações de qualquer ordem, porque o sentimento seria o corpo reagindo ao ambiente. Então, como ele é reacional, já entraria dentro da esfera da mente para ele. Entendi. Por isso que ele situa de um lado a consciência, que é o eu, uma consciência constituída de pensamentos, sentimentos e emoções, e do outro a mente, que é um conjunto de condicionamentos, onde entraria os pensamentos num ciclo com as emoções e sentimentos, que entraria no mesmo pacote. Então, esse mesmo pacote, eles fariam parte de todo um condicionamento que a gente carrega, e aí por isso que ele dá uma diferenciada nesses dois pontos. Perfeito, perfeito. Então, o que nós poderíamos fazer no momento como esse, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos sentindo, do que está acontecendo no mundo, no Brasil, na nossa cidade, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, na nossa mente, pensando assim, trazendo, né? A partir do poder do agora, o que ele nos diria a partir do pensamento do Eckhart? Ele diria para você não trabalhar com a horizontalidade, mas a verticalidade da vida. Parar de pensar na dimensão horizontal. Será que amanhã? Será que depois da manhã? Será que daqui a uma semana? Mas uma intensificação de cada uma dos momentos. Então, ele dá um exemplo muito simples de quando vai ao banheiro, você vai tomar banho, sinta a água batendo nas suas costas, sinta a água despejando, vai escovar os dentes, sinta a pasta de dente, sinta o sabor dos alimentos. Cada momento que você faça nele. E aí ele
fluiria muito mais rápido, porque essa expectativa do quando será que isso vai acontecer, quando será que vai terminar, como foge ao nosso controle, não teria razão de ser. E aí o momento seria a intensificação dos particulares, e não uma espécie de grande pacote. Seria esse o indicativo principal dele. Sim, sim, perfeito. E o quanto que... porque na expectativa, e quando nós temos esse pensamento, mas e o futuro? E quando que vai acabar? E será que já inventaram uma vacina? E será, né? Esse movimento de excesso de futuro faz com que o tempo fique cada vez maior, né? Muito interessante isso. E quando diz que vai fluir, muito importante essa palavra, né? Então, o momento, as coisas vão acontecer de uma forma natural. Olha que bonito isso, né? Muito bonito. E tem uma frase dele que me marcou bastante, que foi de que nós conseguimos viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez, mas a gente não consegue levar a vida inteira de uma vez em apenas um dia. Então, quando a pessoa está cansada, ela não está cansada realmente, ela está cansada por um pacote de vida que ela está tentando levar no momento. Eu só tenho aquele momento, então só aquele momento. E aí isso caminharia com ele, para ele junto com a chamada silêncio, até porque ele tem uma outra obra chamada O Poder do Silêncio, ele tem o poder do agora e o poder do silêncio, que os dois caminham junto. O agora só é evidenciado quando eu silencio, quando eu esvazio a mente, é no silêncio que eu encontro agora. Eu estou no agora, estou pensando no agora. Na hora que você está pensando no agora, já saiu do agora. O agora existe sem pensamento. No momento em que a pessoa não se pergunta se o tempo está passando devagar ou depressa, mas ela está perdida no instante, aí ela está vivendo agora. Naquele momento dá para se dizer que ela está no agora. É importante diferenciar porque alguns autores misturam agora com foco, não tem nada a ver. Exatamente. Você colocou antes, professor, a questão de que ele percebe os ocidentais mais adoecidos justamente por não alcançar essa consciência e os orientais mais avançados. Seria por causa disso, dessa questão da meditação, do controle dos pensamentos, da mente vazia, da confusão e agitação de pensamentos que nós ocidentais temos? Embora se perceba muito claramente que ele não chega a endeusar os orientais, até porque eles estão num caminho também meio complicado, porque eles estão num processo... Vamos pensar nos orientais raiz, né? Naqueles lá de antiga... Naqueles que não... Porque hoje, principalmente depois da globalização, né, o mundo está muito parecido. Tem a obra O Poder do Agora, ele cita uma passagem do Jung, que o Jung teria ido numa tribo, e aí o cacique teria perguntado ao Jung o que os ocidentais, o que o homem branco tem, porque eles sempre estão com os olhos arregalados e parece que eles sempre estão procurando alguma coisa, mas ele não sabia o que é que eles estavam procurando, ele estava curioso. E ele foi pedir para o Jung o que esses homens brancos tinham perdido, que estavam procurando, porque eles estavam vasculhando. Essa ideia que ele traz, parece que a gente sempre está esperando alguma coisa, sempre está à procura de alguma coisa. Uma insatisfação, algo assim, uma falta, né? Uma falta total. Lógico que ele não negligencia o fato de que nós vamos projetar o futuro. Isso não é dessa forma. Mas ele diz, você pode projetar o futuro no agora. Porque existe uma diferença entre você fazer a projeção e já se colocar no futuro, outra você simplesmente planejar e dar o passo desse instante. E na certeza que pode furar pneu na estrada. E pode ter certeza que vai dar coisa errada. Compreendo. O Vini diz assim, o medo, ele pode estar relacionado diretamente com a carência emocional? Dentro dessa perspectiva do poder do agora, como que o autor percebe isso? Ele diria carência psicoemocional.
Não é só emocional. Ela seria psicoemocional. Até porque os pensamentos... está cortando a voz aí também ou é só para mim aqui? Não, para mim não. Não? Tá cortando? Então, ele está cortando, mas deve melhorar daqui a pouquinho. É porque ele não... Eu repito, ele não separa emoção de pensamento. Os dois fazem parte do mesmo pacote. Então, se alguém tem algum problema emocional para ele, alguma carência emocional, é porque ela tem também uma carência de pensamento em alguma ordem. Os dois, eles andam sempre de mãos juntas, andam de mãos dadas. Então, essa carência seria... Até porque o pensamento, ele teria um retroalimentar junto com as emoções. Entendi. Muito legal. Gente, fiquem muito à vontade, se vocês quiserem aí, vamos participando. Obrigada a todos vocês aqui. Olha quanta gente linda aqui participando conosco. Muita gente que já passou por aqui, muitas pessoas que estão aqui conosco. Obrigada. Se vocês quiserem compartilhar essa nossa live, é só apertar nesse triângulozinho aqui de baixo. Convidem os amigos de vocês. Gritem que agora... O professor Vladimir está aqui, nós estamos falando, discutindo essa obra muito legal, O Poder do Agora. Então, pensando nessa questão do silêncio, da concentração, diria assim até de alguma forma, da contemplação do que estamos fazendo, do momento atual, do agora, do passarinho que está cantando, do cachorro que está latindo, da água, do chuveiro enquanto eu estou tomando banho. Esse treino é muito importante, porque não é algo automático, né? Porque nós aprendemos a ser acelerados, multitarefas, e com isso a percepção das coisas também nessa vibe. É possível treinar para ficar assim a partir desse pensamento do autor? Sim, ele até dá uma sugestão. Tem uma outra obra dele chamada Praticando o Poder do Agora, que para quem quiser começar a praticar, seria bom ler o Poder do Agora e Praticando o Poder do Agora. É um outro livro? É um outro livro. Só uma questão que eu queria colocar na sua fala. Você disse treinar o agora, a concentração e a meditação. Ele tem um capítulo que faz uma diferença entre os três. Então ele diz, o que seria a concentração? Seria o pensamento direcionado para o único ponto. O que seria a contemplação? A mente aberta para captar o todo. E o que seria o agora? Não se concentrar e não contemplar, simplesmente ser. Então ele vai dizer que justamente... Diferenciação, né? Sim. Os três são diferentes para ele. Entendi. E aí, o poder do agora, como que se praticaria? Vou dar alguns exemplos do que ele coloca. Ok. Sentir, por exemplo, de vez em quando fechar os olhos e ouvir os sons à sua volta, sem julgar, sem dizer se está certo ou errado, só ouvir. De vez em quando parar e ficar sentindo o vento bater na pele. Na hora que está andando, sentir os pés tocando o solo. E aí são alguns exercíciozinhos bem práticos para se fazer que ele coloca. E aos poucos a pessoa ela vai exercitando até que de repente ela percebe que seus pensamentos se tornaram menos intrusos. Mas ele alerta que é como se fosse uma criança birrenta. Na hora que o pensamento vai começar a desaparecer, ele vai querer se tornar mais intruso ainda. Aquietar a mente é algo muito difícil, né? Principalmente quando existe muita angústia, muito medo, as pessoas vivenciando essas situações que estamos agora, tudo que está acontecendo. É muito legal a gente falar sobre isso, né, Prof. Vladimir? É muito legal. Porque pode ajudar. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lavando a louça. Perceba o cheiro do detergente. Exato. O que você está fazendo.
o quanto que isso vai acalmando, vai aquietando, porque se a gente liga no automático e vai, essa força motriz, né? A raiva, a energia, uma energia mais agressiva, ela também pode ser combatida com esse poder do agora. Seria mais ou menos isso também? Totalmente, totalmente. Porque aí a pessoa ela está agora. A gente poderia fazer essa pergunta para quem está ouvindo. Que Sim. problema você tem agora, nesse exato momento? Alguém poderia dizer, nossa, eu estou com um problemão agora, porque eu não posso sair. Não, mas nesse instante, nesse exato momento, algum problema? Aí vai verificar que não, né? Nós temos o agora, só tem uma situação que eu ou resolvo agora ou deixo para depois. E aí esse exercício que você falou, né, de pegar o detergente, sentir o Sim. aroma, e vai tornar a coisa mais leve, vai reparar que a vida, ela tem muito tempo a ser vivido, que não em função de uma questão posterior. Isso. É muito bonito quando a gente percebe, por exemplo, algumas pessoas podem ouvir isso e falar, não, mas tá bom, é muito fácil de falar, é muito romântico quando a gente não tem problemas, ou coisas assim. Nós tentamos nos vitimizar o tempo todo, né? Falar, não, mas é que você não está entendendo o tamanho do meu problema, ou o que está acontecendo aqui. Mas essa intencionalidade de resolver, a intencionalidade de ficar no aqui e agora, esse desejo já vai fazer toda a diferença para esse início e para esse passo de aquietar a mente, sossegar o coração, esvaziar, né? Esvaziar aquilo que cheio de passado e cheio de futuro e ficar com o que temos. Você dizia, professor, qual é o problema? Qual é o problema? Vou contar o meu problema para vocês. O meu problema agora é fome. Eu tô com fome. E aí, quando você diz assim, qual é o problema que tem agora? Tá, agora o que eu tô sentindo é um pouco de fome. Mas isso pode ser resolvido? Pode. Quando acabar a live, eu vou comer, vou jantar. Mas isso então, aí que entra a questão dele. Isso é um problema ou é só uma questão que está presente? Então não é um problema. Exatamente. Não é uma coisa assim que deixa a pessoa brava ou irritada, ou deixe de fazer alguma outra coisa. Não é problema, né? Tá tudo bem. E quando a gente consegue aceitar isso, é tão importante. Tem uma questão ali que acho que o Sidney mandou, né? Eu não estou conseguindo ver aqui, que é do Sidney, que o Sidney colocou se isso não seria uma espécie de reflexão inconsciente. É isso? Eu também não estou conseguindo enxergar aqui, prof, porque já subiu aqui para mim. Já subiu também aqui. Mas, se não me engano, o Sidney colocou se... não seria, ele não está tentando colocar uma espécie de consciência, uma espécie de reflexão inconsciente. Isso. O Tolle, ele não vê sentido no inconsciente. Ele acha que tanto aquilo que a gente chama de consciente e inconsciente é o mesmo pacote de condicionamentos. Acontece que um está mais guardado e o outro não. É tudo um pacote de condicionamentos. Então ele acha que os dois se desarticulam a percepção. Isso, percepção inconsciente. Não seria percepção inconsciente, tá, Sidney? Não seria, do ponto de vista dele, não. Ele não vê sentido na palavra inconsciente. Ele acha que inconsciente é uma outra dimensão do condicionamento consciente. Mas os dois pertencem ao mesmo pacote. E na hora que está no agora, desarticula tanto o condicionamento mais visível quanto o mais inconsciente. Então ele não vê muito sentido, né, na palavra inconsciente. Eu acho que perpassa bastante também com a linha existencial, não é? Sim, é muito bonito, assim, porque é exatamente isso. Tanto que o passado é visto, não como passado, mas o que eu estou sentindo? Se eu estou sentindo tristeza, ok. Tristeza ou saudade de alguém que já faleceu, alguém que morreu, um ente querido.
mas isso não está no passado, ele está no presente porque é o que eu estou sentindo agora. Então, quando eu consigo passar por essa elaboração desse luto, entender a condição humana, como o Eckhart coloca ali, né? Aquele medo da morte, medo do julgamento dos outros, do olhar dos outros. É muito próximo, é muito parecido. Porque quando eu me coloco como refém do olhar do outro, eu acabo me objetivando e perdendo a minha autenticidade. Então, o que o outro acha disso? O outro acha isso bonito ou acha isso feio. Isso não me diz respeito, porque isso é do outro, não é meu. Exato. Então, nesse aspecto, acredito que seja muito próximo, né, desse pensamento. Bem próximo, bem próximo. Para ele, o apego que é muito forte. Esse apego que nós temos a algo. Então, geralmente, quando a gente teme uma avaliação alheia, geralmente é de um apego que a gente tem alguma ideia ou alguma projeção, alguma questão do passado externo, novamente. Né? Então, ele diz, novamente, esse medo do outro é uma reprodução do passado. Mas só que isso não interessa. É importante esse desvincular e viver o agora. Esse instante. É o agora. O que eu tenho hoje? Isso. Aí, se a gente for pegar em atitudes práticas, nossa, quanto tempo sem fazer nada? A pessoa pode ler um livro, pode tirar tempo para meditar, fazer um artesanato. Quantas coisas que ela não poderia fazer ficar com as pessoas que ama, ficar com os filhos, plantar, fazer tantas coisas, né? Aí a pessoa diria, mas eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas o poderia não existe para ele no poder do agora, não existe o termo poderia. Esse verbo tem que cair fora. O que eu posso fazer alguma coisa? Não. Então, só tem isso aqui. Faça o que dá para fazer nesse instante, né? Dentro do que existe dessa possibilidade, né? Exatamente. E isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, aqui vamos fazer uma crítica, eu como psicóloga fazendo uma crítica a coaching, a uma série de outras técnicas que realmente vem nessa coisa, não, se desafie, você pode ser melhor, a qualquer custo, a qualquer preço, você, né, o que é meta, o que é foco. E o quanto que isso não é verdade, não é científico e não traz paz. Não traz paz. Então, pensando assim, a crítica aqui, existem profissionais sérios, mas infelizmente nós vemos algumas coisas acontecendo muito perigosas nessa área. Então, o quanto que estar no aqui e agora, com esse sentimento, né, e etc., entendendo que cada pessoa tem um objetivo, que cada pessoa é única, que cada pessoa tem uma peculiaridade, uma experiência e um jeito de ser. Porque quando a gente fala sobre foco, meta, etc., etc., da maneira como muitas vezes é colocado, é como se fosse um pacotão geral que precisa todo mundo fazer isso. E não é assim. Não é assim que funciona o ser humano, né? Eu acho que temos dois pontos aí que eu gostaria até de destacar. Uma que o próprio Tolle, ele considera que isso é uma espécie de guru, embora ele não deixe abertamente dito, mas seria uma espécie de guru da ilusão. É um guru ilusório que infelizmente tem futuro. Porque a pessoa, ela não tem consciência de que o problema é a incapacidade de aceitar o momento presente. Ela espera uma salvação, seja de um acontecimento, ou um guru que venha a ela com receitas mágicas, encantadoras. E aquilo e tire ela da angústia, né? E o segundo ponto que eu queria destacar, e eu sempre converso com os meus alunos, eu sou
um pouco crítico com essas linhas que você acabou de citar. Inclusive, embora salvo nos seus usos corretos, me perdoe aí quem goste, por exemplo, a PNL, mas eu acho muito problemático você ficar modelando você a partir dos outros. Nós somos seres muito peculiares. A pergunta é onde que termina a modelação para que eu continue sendo eu, né? Isso. Que a gente... Isso é muito... né? Como? Isso se torna muito perigoso. Muito perigoso. Do ponto de vista, né, do desenvolvimento humano, pessoal, da própria construção técnico-científica, né, da psicologia. E o Instagram tá me avisando que nós temos apenas 10 segundos para terminar nossa live. Ai. Gente, um beijo. Obrigada, professor. Obrigada Eu que agradeço. O convite foi uma delícia.